Olá, compatriotas, tudo bem com vocês? Amora? Que delícia. Olha só, gente. Vamos falar sobre o Ciro Gomes rapidinho? Eu tava vendo um vídeo hoje de manhã lá no meu Facebook. Um excerto, um fragmento de uma interlocução que ele teve com um rapaz que eu não conheço, não sei quem é, mas eu percebo que o rapaz deve ser aí um entusiasta do liberalismo, um simpatizante do modelo liberal, e eles estão falando sobre cotas raciais. E o Ciro Gomes, o primeiro argumento que usa assim para tentar persuadir o seu interlocutor de que as cotas elas são importantes ou, enfim, é imprescindível ali na nossa condição social, é que o modelo de cotas é um modelo vindo dos Estados Unidos, das políticas afirmativas dos Estados Unidos, para restituir aí um déficit que o Estado tem com os negros devido à escravidão. E que isso também se reflete aqui no Brasil, já que nós tivemos também a escravidão muito parecida com os Estados Unidos, e enfim, vocês sabem. Portanto, as cotas é um modelo liberal, está dentro de uma restituição, a gente pode colocar assim, de um assistencialismo, não sei exatamente, mas é uma restituição de um déficit que nós temos aí com a comunidade negra devido ao passado da escravidão. Teoricamente, isso é palatável e é até justo, né? Não é só palatável, é justo que a gente parta dessa visão histórica de reparo das consequências, dos resíduos da escravidão, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Só que é só na teoria, tá? Só fica na teoria. Eu vou tentar assim, ser mais clara e objetiva possível nesse vídeo para que vocês entendam onde eu quero chegar. Primeiro, utilizar como um argumento para persuadir um simpatizante do modelo liberal, dizendo que é uma política afirmativa vinda de um ambiente liberal, eu não acredito que seja um argumento tão inteligente, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente mimetizar esse modelo liberal estadunidense de reparo, de assistência à população, ou seja lá o que for, das políticas afirmativas que vêm dos Estados Unidos, eu acredito que é totalmente fora do nosso contexto, porque apesar de nós também termos aí na nossa história um passado de escravidão e resíduos dessa escravidão que aparecem no tecido social que compõe aí a sociedade, apesar disso, a nossa inserção geopolítica, geoeconômica, enfim, na periferia do capitalismo é completamente diferente da situação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles são metrópole, eles estão no centro do capitalismo e não na periferia. Os Estados Unidos, eles não sofrem atualmente porque a gente não pode fazer uma análise estrutural e não considerar as conjunturas ao longo da história e, obviamente, a atual conjuntura. Então, mimetizar um modelo estadunidense, seja lá qual for esse modelo, para o bem ou para o mal, supostamente, em tese, é um erro muito grande, um equívoco, porque a nossa realidade é outra. E nós estamos submetidos pelo imperialismo estadunidense, que tem no seu bojo políticas afirmativas que são instrumentos do soft power dos Estados Unidos na periferia, no terceiro mundo, na América Latina em especial. E a gente sabe muito bem o que compõe essa agenda afirmativa, política afirmativa que vem dos Estados Unidos através aí de fundações como a Open Society, agências como a USAID, Banco Mundial, todos tentáculos dos Estados Unidos, instrumentos dos Estados Unidos. As cotas do modelo aí petista que foi introduzido no Brasil, ela vem na esteira
de uma agenda, de um portfólio, digamos assim, do Banco Mundial, de engenharia social neoliberal. Eu falo bastante sobre isso e vou continuar falando. O João Márcio Mendes Pereira, que escreveu aquela tese maravilhosa sobre o Banco Mundial como um ator intelectual, político, financeiro, ele cunhou o termo pobretologia. Acredito que tenha sido dele originalmente esse termo. A pobretologia é exatamente essas políticas afirmativas, essa engenharia social que compõe aí esse modelo, essa exportação dos Estados Unidos do que seria um reparo, né? Que é uma continuação do imperialismo humanitário, extremamente nocivo, sabe? Se para eles lá, se para a sociedade estadunidense, esse reparo histórico, né, seja eficiente, realmente possa remediar ou realmente solucionar um problema social baseado aí na história dos escravos, de tudo que a gente conhece, se para eles isso é profícuo, né, consegue ali reparar algum dano, para nós não. Porque, primeiro, o Brasil tem um problema essencialmente social, tá? Se 80% da população desempregada é negra, é uma questão social, em primeiro lugar. Até porque, se você pegar a composição étnica da sociedade, a gente vai ver que uma boa porcentagem é de negros, mas principalmente, não é nem de negros, tá? E aí a gente vai entrar num campo, assim, que a gente vai ter que falar especificamente de cor, de fenótipo, e isso não será muito justo com o próprio povo brasileiro, porque são mestiços, na grande maioria. São mestiços, porque nossa composição social é formada por um caldeirão multiétnico. Então, quando a gente fala de cotas, quem vai exatamente estabelecer quem merece essas cotas ou não? Quem vai exatamente dizer que é negro, que é mestiço, que é branco? Eu posso dar um exemplo. Eu sou branquinha. A Cibele é branca. Mas o meu avô é negro retinto. O meu pai já é moreno. A minha mãe já é aquela mistura de negro com índio. E aí eu tinha uma avó de parte paterna mais branca, bem branca, na verdade. E eu, né, aí acabei herdando dela alguns traços e a cor da pele mais branca. E porque eu também não posso me expor muito ao sol. Então, o meu fenótipo é de uma mestiça, né, assim meio oriental, embora não seja, é algo mais indígena com negros, que é a história, basicamente, de todos os brasileiros, dos nossos ancestrais aí. E quem que vai dizer exatamente aquele que merece estar aí, ser contemplado pelas políticas de cotas, de inclusão nas universidades ou no mercado de trabalho, seja lá o que for que abrange o sistema de cotas? Quem? Os checadores independentes do Facebook? Que ciência vai dizer aquele merece e aquele não? Aquele é pardo, aquele é negro, aquela ali é branca, sabe? Isso é muito conflituoso. A gente não pode partir de um modelo teórico importado dos Estados Unidos e achar que a gente vai conseguir introduzir aqui e reparar um dano social, porque é social. E se a gente não mexer na estrutura do sistema, não dar possibilidade para as pessoas realmente estarem aí no mercado de trabalho, ter acesso a um ensino universitário, mas um ensino universitário bom de verdade, sabe? Que realmente forme profissionais, que eles tenham uma consciência da participação com o desenvolvimento da nação, né? Que não seja um modelo essencialmente liberal,
importado do centro do capitalismo, que haja um compromisso mesmo que venha dentro das universidades e dos cursos técnicos, e seja lá do que for, que o cidadão brasileiro ele receba uma boa educação através de uma infraestrutura que forme um cidadão de verdade, que tenha um pensamento crítico, não só para ele ser um profissional, não só para ele ser aí uma mão de obra no mercado de trabalho, mas para ele ser um cidadão que participe, que realmente possa construir uma democracia, mas uma democracia de verdade, gente. Uma democracia que esteja completamente alinhada com a nossa situação, a nossa inserção histórica, geopolítica, os nossos dilemas estruturais e conjunturais, né? Que a gente tenha aí cidadãos que sejam comprometidos com a soberania nacional e não esse modelo aí de importação dos Estados Unidos, não só de política afirmativa, mas um modelo acadêmico também, que acaba sendo parte, né, danosa do nosso colonialismo intelectual e mental. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos tentam há muito tempo fazer com que o ensino brasileiro seja totalmente alinhado com o liberalismo. O projeto MEC-USAID, o Banco Mundial que dá as cartas na educação em países periféricos do terceiro mundo. A gente sabe muito bem. Então, a gente tem que romper com esse modelo colonial para que a gente possa falar de um reparo social, para que a gente possa levar em consideração para que a gente possa falar de reparar mesmo uma questão histórica, mas de verdade, sabe? Reparar de verdade, não um simulacro de um assistencialismo, que né, aí as políticas assistencialistas, todas elas vindas do modelo dos Estados Unidos, no portfólio do Banco Mundial. E foi isso que o PT basicamente adotou no Brasil. E a gente não pode achar que isso vai fazer a diferença de verdade num país aí com tantos problemas sociais. Sempre a gente parte de uma questão social, de uma sociedade estratificada socialmente, tá? E é óbvio que dentro desse caldeirão multiétnico que nós vivemos, os mestiços, aí os mulatos, os pardos, eles aparecem do ponto de vista porcentagem da população com outras etnias, se é que a gente pode considerar raça. Não gosto nem de utilizar esse termo, porque, sei lá, a gente vai entrar numa discussão tão ampla a respeito, mas enfim, vocês entenderam, né? É lógico que vai ser a grande maioria, mas se o reparo não for social, se a gente não der possibilidade para esses que estão na base da pirâmide da sociedade, esses que estão aí como os mais vulneráveis, independente da cor, independente do fenótipo, se a gente não fazer um reparo estrutural, não vai modificar nada, absolutamente nada. E aí a coisa é muito mais ampla, a discussão é muito mais ampla, que eu só estou fazendo uma síntese do meu posicionamento a respeito de cotas, né? Sibeli, então a gente tem que prescindir das cotas? Não exatamente, mas a gente tem que levar em consideração que o país precisa olhar de uma forma mais abrangente para uma questão que é social, tá? Essencialmente social e não racial, porque nós estamos importando um combate ao racismo, enfim, nós estamos importando um modelo identitário, até nas políticas aí inclusivas, nas políticas assistenciais e todo modelo de reparo, né, aos estragos históricos que nós vivemos. A gente está importando dos Estados Unidos, mimetizando, sabe? Não é nem pegando a parte mais interessante e trazendo para a nossa realidade aqui. Não, a gente está simplesmente mimetizando. O próprio Ciro Gomes, nessa interlocução, ele admite, mas vem dos Estados Unidos, vem de um modelo liberal. Ou seja, os liberais, eles precisam também começar a considerar as cotas, porque é algo liberal, é uma característica do liberalismo, né? Desse lado social do liberalismo, desse lado assistencialista do liberalismo.
e que também aparece dentro do neoliberalismo. Então, assim, gente, de verdade, se a gente não colocar o dedo no vespeiro, se a gente ficar tergiversando, se a gente ficar assim, sabe, romantizando tudo isso e trazendo o escopo do identitarismo estadunidense para o Brasil, aceitando que isso seja válido pra gente, que seja, enfim, aí, seja bom para o nosso desenvolvimento, desconsiderando a questão do colonialismo que nós vivemos, colonialismo em todos os sentidos, inclusive nessa concepção toda que é liberal, vem dos Estados Unidos, então é bom. Então é bom, sabe? E a esquerda, ela é liberal. A esquerda, ela está dentro desse comportamento liberal. Liberalismo não é só um modelo econômico. O liberalismo é muito mais amplo do que isso. E é o que a esquerda abraça, e a direita também, porque no fundo, né, independente de ser um entusiasta do liberalismo ou não, no fundo, a prática da coisa é sempre neoliberal. E sempre há uma ratificação dessas lideranças ao modelo social, principalmente neoliberal, porque a engenharia social que abrange todas essas discussões, ela é uma engenharia neoliberal, engenharia social neoliberal. Tá na hora da gente romper com isso, para fazer realmente a diferença, mudar o Brasil e atender, contemplar todo o conjunto da sociedade, independente da cor, independente da classe social, tá? Até independente, porque você vê aí você vê a classe média perdendo cada vez mais. Não é só a classe mais vulnerável, a classe média tem perdido e tem uma instabilidade muito grande. Não consegue ter uma estabilidade social, financeira, porque está sempre no meio do caos que nós vivemos, de crise, né? Dessa crise perene que nós vivemos. E então, assim, só quem se beneficia com isso é lá, aqueles que estão no topo da pirâmide, os burgueses. A burguesia associada ao imperialismo, porque abaixo dessa burguesia sempre há uma instabilidade muito grande, fruto do nosso colonialismo financeiro, do nosso colonialismo intelectual, cultural, do nosso colonialismo aí de lideranças como o Ciro Gomes, que infelizmente em 1995 ganhou bolsa da Fundação Ford para estudar economia lá nos Estados Unidos, e aí vem com todo esse aparato aí que, em tese, né, é muito palatável. Ele consegue dialogar com a esquerda e com a direita, falando sobre isso, cotas, né, raciais aí. Ele consegue. É palatável, gente. É romantizado, é palatável. Parece que dá para solucionar um problema, mas o problema é muito mais amplo, tá? O problema é essencialmente de uma questão de não ter soberania nacional e ter um problema social, um câncer no tecido social, vindo não só de uma questão de todo o passado aí dos negros como escravos, mas esse passado está intrinsecamente ligado com o colonialismo. Colonialismo esse que a gente não superou, a gente vive até hoje, né? Pensem nisso, se vocês quiserem discutir mais a respeito, é um assunto que a gente tem que ter muita sobriedade, a gente tem que discutir assim, de forma bem fria, tá? Não deixar questões ideológicas e romantizadas envolver a discussão. E se vocês têm interesse nesse assunto, me sigam lá no Telegram, porque eu vou falar sobre isso. E aí a gente vai ter que falar sobre racismo científico, sobre colonialismo, tudo isso que é preciso. Precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre essas questões, não tem como fugir, tá bom? É isso aí, tchau, tchau, beijo.